retorno. Obrigada, Matheus, também. Bom dia, eu sou o professor Roberto, diretor da UFPS Campus Chapecó. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão participando desse evento do Núcleo de Apoio Pedagógico, cumprimentar a Elisângela, que está à frente da coordenação das atividades. Quero cumprimentar o professor Ivan Prá, que gentilmente aceitou estar conosco nessa atividade hoje, que certamente terá muitas contribuições a nos oferecer. Nós estamos envolvidos numa discussão bastante intensa dentro do Conselho Universitário da UFPS, na busca por caminhos, né, para o retorno às atividades acadêmicas que se encontram suspensas. Então, diante dessa perspectiva eminente, da necessidade também das atividades remotas serem cada vez mais qualificadas, nós só temos a agradecer ao Núcleo de Apoio Pedagógico, agradecer ao professor Ivan, e também as pessoas dos colegas docentes, do professor Maurício, e toda a equipe, né, de colegas técnico-administrativos e docentes que estão envolvidos nessa tarefa, né, desafiadora, que é de uma hora para outra alternarmos muitas das nossas metodologias, se não praticamente todas, né, para atender da melhor forma a comunidade acadêmica, diante de um cenário, né, incerto, um cenário difícil e temeroso, né, como nos encontramos em relação às nossas vidas. Então, para nós, ver que a universidade está em movimento, que atividades estão sendo realizadas, preocupadas com a comunidade acadêmica, é muito importante. Então, nós agradecemos muito a todos pelo envolvimento, pela dedicação. Desejamos ao professor Ivan e a toda a equipe que tenham um ótimo evento. Eu estou, nesse momento, também com reunião junto à reitoria e discutindo outras ações relacionadas, e por isso não poderia permanecer por muito tempo nessa sala, mas fico à disposição, em nome da direção do Campus Chapecó, e desejamos aí muito sucesso a todos os docentes que participam também, e que tenhamos aí um ótimo evento na nossa atividade de hoje e nas próximas, certamente. Bem, muito obrigado, Elisângela, e devolvo a palavra para Elisângela. Muito obrigada, então, professor Roberto, pela sua presença aqui conosco na abertura do nosso evento, né, nosso segundo evento de formação pedagógica, esse ciclo de palestras, né, de formações, webconferências que nós estamos realizando sobre o ensino remoto, que hoje, então, trata de apresentar aí ferramentas de atividades para aulas virtuais, né, com a presença do professor Ivan Prado, do IFRS, que vem, então, gentilmente, como o professor Roberto mesmo comentou, fazer, então, uma apresentação e contribuições a partir da experiência de uma instituição que já utiliza o Moodle há muito mais tempo que nós, aqui na UFPS, e, então, já quero poder fazer a apresentação dele, mas antes agradecer a presença de todos e todas que nos prestigiam, né, no evento de hoje. Estamos aqui, então, em parceria com o NAP e a Assessoria Pedagógica na organização do evento, assim como o Praxi, e agradeço a presença de todos os colegas na organização. O link para inscrição no evento está sendo colocado no chat do YouTube ao longo de toda a manhã, assim como também, mais adiante, nós teremos, então, um link com as demais formações que nós faremos aí no mês de agosto e também setembro. Tá? Então, o professor Ivan Prá, ele tem graduação em processamento de dados, especialização em gerenciamento e segurança de redes de computadores, é licenciado em formação de professores para a educação básica, tá? E sua experiência profissional, então, atual, é no IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desde 2008. Atualmente ele é coordenador do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância do Campus Bento Gonçalves, né, desde 2018.
Foi coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Feliz e diretor-coordenador de Administração de Planejamento do Campus Feliz. Professor Ivan, muito obrigada pela sua presença, tá? Então, eu passo a palavra para que possa, então, fazer a fala, fazer a sua apresentação. Estaremos aqui no apoio, pode nos chamar no momento que precisar e, então, faça uso da palavra nesse momento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, agradeço pelo convite, né, feito ali inicialmente pela Elisângela. Então, a gente fez algumas reuniões iniciais até para fazer um panorama de quais eram as necessidades, né, da universidade. E hoje eu pretendo trazer um pouquinho de experiência, né, mais experiência minha e algumas experiências também do que o Instituto Federal hoje utiliza no âmbito da utilização de ferramentas para a distância, tá? Então, espero que a gente possa trocar informação, acho que a ideia é essa, né, trocar um pouquinho de experiência, né, nós não somos assim, não sabemos de tudo, né, mas eu acho que um pouquinho de experiência a gente pode transmitir para os espectadores. Então, nosso foco hoje é, conforme a solicitação ali de vocês, a gente vai focar muito mais na ferramenta Moodle, tá, mas para fazer uma pequena introdução, só para contextualizar, vamos dizer assim, tudo isso, eu vou começar com uma apresentação, então deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, então, temos uma apresentação inicial. Então, eu sou o professor Ivan, né, como a Elisângela falou, e eu vou falar para vocês, junto com o NEAD, tá, que nós temos um núcleo de educação à distância no Instituto Federal, todos os campos têm, e depois nós temos uma principal, que seria a coordenação de educação à distância, que a gente chama de SEAD. Então, uma breve apresentação do que é o Instituto Federal, né, não sei se vocês conhecem, né, nós somos co-irmãs, vamos dizer assim, né, então, os Institutos Federais, em 2019, haviam 661 unidades, espalhadas pelo Brasil inteiro, e aqui, especificamente, falando um pouco do IFRS, né, normalmente o pessoal que não conhece, quando ouve falar IFRS, pensa que é todo o Rio Grande do Sul, né, mas, na verdade, o IFRS é 1/3 do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né. Então, nós temos a reitoria, que é em Bento Gonçalves, que é o Instituto Federal, nós temos o IFSU, que é em Pelotas, e o Farroupilha, que é em Santa Maria. Então, hoje, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul compreende 17 campos, e eu atualmente já estive lá no Campus Feliz, e atualmente estou aqui no Campus Bento Gonçalves. Então, aproveitando também para divulgar para vocês, né, então nós temos um ambiente virtual que fica centralizado na nossa reitoria, que é em Bento Gonçalves, e nós temos esse endereço, Moodle, IFRS, EduBR. Então, esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, no qual a gente disponibiliza cursos MOOC. O que são cursos MOOC? São cursos que, sem tutoria, de extensão, e aqui nós temos várias linhas, vários cursos à disposição de vocês. Então, aproveito para fazer uma divulgação. Se vocês quiserem fazer cursos, tem em diversas áreas, tá? Alguns números para vocês, né? Então, esse ano, agora em 2020, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul completou 1 milhão de alunos, mais precisamente 1.022.000 no dia 14/7. Nós temos 122 cursos à disposição, e esses cursos já atingiram em torno de 134 países. Então, não é só países de língua portuguesa, também estão utilizando os cursos que estão ali disponíveis. Então, são cursos MOOC. O que são cursos MOOCs, né? São cursos abertos e massivos. Então, eles não têm tutoria, por concepção, e ao final você ganha um certificado equivalente às aulas realizadas. Então, tem muita gente mesmo utilizando esse ambiente virtual, que está amplamente divulgado aí no mídia. Bom, então, depois de fazer um pouquinho de merchan, vamos dizer assim, do que é o Instituto Federal, vamos falar um pouquinho, então, do foco da aula de hoje. Vou falar um pouquinho sobre aulas virtuais. Então, eu busquei, né, na web, né, algumas ferramentas, Então, aqui embaixo sempre vai ter a referência, tá? Depois eu já passei para a Elisângela essa apresentação, então pode ser disponibilizado para quem tiver interesse. Daí tem os links, se quiser consultar. Mas vejam, aqui só temos listados as 200 ferramentas
para utilizar em aula em 2019. E até fiz uma contabilização, né, dessas 200 ferramentas, quantas eu conheço? Umas 40, nessa média. Então, só para vocês verem que existem muitas ferramentas à disposição, e eu vou aqui mostrar, né, essas horinhas que a gente tem aí à disposição, para transferir um pouco de conhecimento, algumas ferramentas no qual eu utilizo e o Instituto Federal também. Tá? Então, das 200 ferramentas, a gente vai ver algumas. Tá? Então, aqui eu botei os top 5, tá? Por que top 5? Porque eu acho que a gente precisa, no mínimo, de ferramentas de algumas linhas. Então, a linha número 1, Moodle. Por que Moodle? Todas as instituições federais, inclusive a universidade de vocês também utilizam Moodle, porque é gratuito, tá? Então, por consequência, as instituições federais utilizam o Moodle como padrão, como um centralizador das atividades à distância, seja ela totalmente à distância ou semipresencial. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, Moodle é o centralizador delas. Junto com elas, a gente usa algumas ferramentas. Então, aqui no Instituto Federal, a gente tem o nosso e-mail institucional é através do Gmail e, por consequência, integra as ferramentas que o Gmail tem. Então, Google Drive, documentos Google, planilhas Google, Google Formulários, Google Meeting, tá? Então, a gente usa bastante as ferramentas que o Google nos oferece. Então, Moodle como centralizador, Google Drive como criação, assim, uma ferramenta de criação de documentos, seja ela em forma de apresentação, em forma de texto. E aí depois, nesse momento, né, a gente está virando youtuber, né, está pegando um pouco de expertise de fazer alguns vídeos, né, para dar suporte para nossos alunos. Então, o YouTube também é uma ferramenta muito importante, justamente para postar os nossos vídeos. Não necessariamente os vídeos precisam ficar públicos, né? Lá quando tu posta o seu vídeo tem a opção de colocar como não listado, e aí por consequência só quem tem aquele link pode visualizá-lo. Então o YouTube é uma boa ferramenta para disponibilizar vídeos para os nossos alunos, tá? O Moodle não, tá? O Moodle não disponibilizar vídeos diretamente no Moodle porque ele não é um servidor especializado. E já o YouTube é um servidor especializado, o qual tem mais propriedade de armazenar vídeos. O Google Meeting, tá? Porque é da plataforma Google também. Então aqui vocês usam outro, né? Que é o Cisco, né? Então tem outras ferramentas que eu até vou mostrar os nomes delas. E esse aqui é um editor de vídeo, tá? Um Cadeline. Eu estou usando, mas já estou migrando para um outro que já... conforme a experiência de outros colegas, já indicaram que tem mais funcionalidades. Mas inicialmente eu estou usando ela como um editor de vídeo, né? Então não basta só gravar o vídeo, né? A gente tem que ser um produtor, editor, roteirista, né? Um pouco de tudo. Então essa é uma ferramenta de edição de vídeo interessante, tá? Todas elas livres, tá? Então não tem custo algum para serem utilizados, tá? Então vou passar um por um, tá? Bem rapidamente, só para contextualizar. Então, pacotes para escritório, né? Como normalmente o pessoal indica, né? Existem vários. Então, o LibreOffice normalmente também muito utilizado nas instituições públicas, né? Porque é um gratuito, é um co-irmão, vamos dizer assim, a versão livre do Microsoft Office. Então, o Microsoft Office não adianta, né? É um pacote que você tem que pagar para utilizar, mas é o top ali em termos de mercado, né? Então, tem funcionalidades extras? Tem, mas aí tem um custo para isso. E nós temos o Google Drive, então, que é uma ferramenta que já está aí há um tempo e constantemente tem melhorias, né? Que são liberadas para o público. Então, tem o editor de texto, que equivale ao Word, tem o Planilhas, que equivale ao velho bom Excel, e nós temos a apresentação que equivale ao bom e velho PowerPoint, né? Totalmente livre. E na nuvem, melhor ainda, né? Na realidade das escolas públicas, às vezes a gente não tem as máquinas top de linha, né, nos laboratórios de informática. Se tu instalar um Office, talvez requer um pouquinho mais de recurso, uma máquina um pouquinho mais
antiga ou defasada tecnologicamente, acaba requerendo mais funcionalidades, o Office vai requerer mais funcionalidades das máquinas. Já o Google Drive, ele fica totalmente na nuvem, então, por consequência, não consome tantos recursos assim da máquina. Desde que você tenha a internet e um navegador, está feito. Então, nas minhas aulas que eu dou de introdução à informática, eu optei por Google Drive, justamente por conta de que Office tem várias versões, então, dependendo da versão, tipo, no caso do Campus Bento, ele tem uma versão um pouco mais antiga. A questão do laboratório talvez também não é tão eficiente para demonstrar o Office, então, nas aulas, a gente está optando por mostrar o pacote do Google Drive para a galera de introdução à informática. Videoaulas, né? Sim, como eu falei anteriormente, né? Estamos virando YouTubers, né? Eu acho que é uma ferramenta interessante, que é uma ferramenta que a gente chama de assíncrona, né? Que significa assíncrono? Significa que o aluno pode assistir conforme a demanda dele, né? Não necessariamente num horário marcado, né? Então, sim, como complemento, a gente utiliza videoaulas e disponibiliza conteúdos específicos lá para os alunos. Então, você tem que captar a imagem do professor, ou gravar uma tela. Então, dependendo do tipo de aula, às vezes só vai mostrar a tela e não necessariamente o professor, né? E para quê? Para criar um vínculo e até como suporte, tá? Para uma aula presencial, tá? Até mesmo antes desse período pandêmico, né? Você podia botar vídeos complementando o assunto que está em aula, né? Requer uma edição, então por isso que eu citei até o Candeline como um dos editores que não tem custo algum, que podem ser utilizados para tu editar, cortar. Tipicamente, tá? Tu faz um vídeo, às vezes tu está explicando um conteúdo e tu faz uma fala que talvez fique um pouco fora do contexto, ou vai tossir. Às vezes, nem que seja só para cortar algumas partes no qual tu fez algum erro, o editor é importante, tá? É claro, né, que nem todo mundo tem os equipamentos possíveis, né? Mas ou computador, câmera e microfone são essenciais para quem tem um desktop, aqueles computadores de mesa. Se tiver um notebook, já está tudo isso integrado. E aí, pensando que você não tenha nenhum dispositivo desse, o velho e bom smartphone, né, também tem essa capacidade. Então, tem softwares da linha mobile também que eu consigo gravar, editar e postar tudo através do celular. Então, não requer grandes investimentos, né? Acho que o smartphone está cada vez mais popular, então dá para fazer tudo pelo smartphone dentro das possibilidades, tá? A questão de procurar iluminação, que também é interessante, cuidar, um ambiente silencioso, né? Então, hoje, tranquei a portinha aqui da minha salinha, avisei os filhos, tipo, pessoal, hoje não apareço ali por um tempinho, faz parte, né? Estamos em casa e a nossa vivência fica um pouco alterada, vamos dizer assim, mas há condições, sim. Às vezes eu gravo os vídeos, às vezes tem o cachorro vizinho latindo a milhão, sai aquele som extra de fundo, mas eu acho que vale a pena o investimento para tentar aprimorar conhecimento, até para os alunos também. Acho que é uma boa alternativa criar videoaulas, tá? Aqui eu citei alguns, tá? Eu citei 2, só para não ficar um monólogo, tá? Então, para gravação de vídeos, OBS Studio, por exemplo, hoje a transmissão que está sendo feita para o YouTube está sendo feita pelo OBS, então é uma ferramenta amplamente utilizada aí no mundo das videoaulas. Esse cara é novo, tá? Eu instalei recentemente até para teste, só para não ficar só no OBS, tá? Coloquei esse segundo item. Juntamente com a gravação, pequenas edições, cortes de pedaços, aumento do volume, já aconteceu de eu gravar vídeos e depois eu verifiquei que o volume estava muito baixo, então ampliar o som. Pequenos efeitos, eu acho que
pequenas edições, não efeitos. Eu acho que é interessante sempre utilizar junto. E a armazenagem desse vídeo, aonde? No YouTube. E como nós, aqui no Instituto Federal, nós temos integração do nosso e-mail com o Drive, então nós temos o espaço, não está limitado aos 15 GB, né, que normalmente o pessoal tem liberado no Google Drive, então o nosso não tem um limite determinado, e por consequência a gente faz gravações, então a gente usa o Google Meeting, faz gravações, e aí essas gravações, em vez de disponibilizar no YouTube, a gente pode disponibilizar ele através do Google Drive, que também é uma ferramenta interessante de ser utilizada. Aqui um exemplo, tá, de algumas videoaulas que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né, ok, eu resolvi problemas de gravação, eu tenho uma câmera, tenho um celular, mas a questão de posição de alguns elementos na tela que eu acho que é interessante salientar, tá? Eu utilizei o manual aqui, indicado pela nossa SEAD, de o que a gente devia observar para quando criar um vídeo, e eu acho interessante deixar esse espaço justamente um espaço, fazer uma tabelinha de 2x4, e uma parte dela deixar especificamente para o tradutor de Libras. Então vejo que nessa transmissão sempre fica no canto direito inferior, né, para demonstrar, deixar para uma futura acessibilidade. Então, nos cursos, nos vídeos no qual a gente produz para aula, normalmente a gente não consegue fazer a acessibilidade, mas os cursos MOOC, que eu tinha citado, que são os cursos livres que estão no ambiente virtual da reitoria, então todos eles são acessibilizados. Então a gente tem a SEAD, que é a Coordenadoria de Educação à Distância da nossa reitoria, tem uma equipe, a gente envia os vídeos, e depois eles fazem a parte de acessibilidade. Então, por consequência, o professor sempre na parte superior e com essa dimensão aqui. Então, é sempre planejando, né? Não tenho condições de fazer acessibilidade agora nesse primeiro momento. Mas já deixa, no futuro, possibilidade de fazer essa acessibilidade, tem um espaço já reservado. Já aconteceu comigo também. Já tinha feito alguns vídeos, não tinha feito nessa lógica no qual estou apresentando aqui para vocês, e aí eu tive que regravar, tá? Regravar os vídeos. Então, acho interessante de fazer esse planejamento mínimo quando tu fizer uma videoaula. Tá? De novo, tá, pessoal, aqui hoje a gente não tem pretensão de falar muito detalhes sobre a ferramenta, a ideia mesmo é mostrar as ferramentas que tem no Moodle, tá? Mas eu acho interessante a gente fazer essa pequena introdução. Videoconferência, né? Então, aqui sim, é uma ferramenta síncrona. Então, o que significa isso? Significa que eu marco uma data, um horário com os alunos, eu posso conversar com eles, assim como a gente está fazendo aqui. Claro que eu acho que a maioria está assistindo pelo YouTube, então só vai poder assistir, né, e interagir via chat. Mas a videoconferência possibilita a gente trocar telas e conversar com os alunos. Aqui algumas ferramentas, tá? Então no Instituto Federal a gente usa muito o Google Meet e a RNP. Por que RNP? Porque hoje as instituições federais, o link de internet é provido pela RNP e, por consequência, também ele oferece esse pacote. Então, reuniões institucionais, RNP. Reuniões de professor, normalmente o Meeting e o Zoom também, tá? E aí, a Webex, para mim, é uma novidade. Sabia que ele existia, mas nunca tinha utilizado. Então, estou tendo a oportunidade de utilizar ele nesse momento. E existem outros tantos, né? Tem o Facebook também, que para não ficar para trás, né, lançou o Messenger Room. Muito bom para fazer interações, e tem alguns jogos integrados, então já fiz alguns testes aqui com os meus filhos, e, tipo, a emoção, né? Tipo, tu interage com realidade aumentada, é uma ferramenta interessante. Discord, muito utilizado pelos jogadores, né, desenvolvedores, e esse aqui também utilizado por algumas instituições. Então, algum panorama básico, tá? Só para vocês verem que não é só o Webex, como vocês estão acostumados, e não é só o Meeting, como nós aqui estamos acostumados. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, o nosso foco é o ambiente virtual de aprendizagem.
no qual existem vários ambientes virtuais de aprendizagem, mas nas instituições federais, Moodle. Então, Moodle é o nome do ambiente virtual de aprendizagem. Então, o que significa um ambiente virtual de aprendizagem? Então, é para desenvolver e distribuir conteúdo, cursos, disciplinas online, semipresenciais ou como suporte às aulas presenciais. No caso do Campus Bento, a gente usa muito essa terceira opção como suporte para as aulas presenciais. Então, deixar o material de aula lá, fazer tarefas, fazer algumas avaliações, a gente faz através do Moodle. Todo mundo utiliza o Moodle no Instituto Federal, no Campus Bento, mais especificamente? Não é ainda todos os professores que utilizam o Moodle. Mas ele é, sim, hoje uma ferramenta centralizadora, padrão até o Instituto Federal cita o Moodle como uma ferramenta padrão a ser utilizada. Então, tem alguns sinônimos, tá? AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, LMS são sinônimos, tá? Então, o que dá para fazer no ambiente virtual de ensino e aprendizagem? Inscrição com alunos. Existem vários métodos de inscrição, né? No nosso caso aqui do Campus Bento, a gente faz por inscrição, o aluno se inscreve e a gente autoriza nas disciplinas. Tem campus dentro do Instituto Federal que tem ligação com o sistema acadêmico, então a secretaria cadastra esses alunos e automaticamente libera o Moodle. Então, vejam que, mesmo dentro do Instituto Federal, existem sistemas diferentes de cadastro de alunos. Postagem de material didático, então, muito mesmo utilizado como um suporte para as aulas presenciais. Então, link de vídeos, né? Então, seja vídeos produzidos por nós, professores, ou vídeos de terceiros, né? Devidamente referenciados, é claro. Então, podem ser utilizados também como um centralizador. Criação de fórum. Então, um fórum é uma ferramenta que a gente usa bastante nas atividades para interagir com o aluno, que a gente vai mostrar para vocês como é que é lá no Moodle, assim como mostrar as principais configurações dele. Bate-papo virtual. Também tem a possibilidade de fazer um bate-papo diretamente lá no Moodle. Mas hoje, com o Google Meeting, eu acho que fica até mais interessante utilizar o Meeting ou o WebEx para fazer essa interação. Formulação e aplicação de testes avaliativos. Entrega e correção de trabalhos com feedback. Então, o aluno entrega um material e o professor tem condições de fazer a avaliação. Então, também muito ecológico, vamos dizer assim, né? Então, poupa papel, né? Em tempos de recurso mais escasso, né? Então, por que gastar em impressão, papel? Por que não utilizar uma ferramenta virtual para disponibilizar material e aplicar testes? Então, via de regra, por exemplo, no curso superior, minha prática agora falando, tá? Não são todos os professores que fazem isso, é claro. Todas as atividades avaliativas eu faço diretamente no Moodle, não tem mais papel. O Instituto Federal tem a característica também de ter ensino médio, né? Então a gente tem o curso médio integrado. Então, para o ensino médio ainda, eu, pessoalmente, utilizo uma coisa mista. Faço impresso e também online, mas muito mais impresso, tá? Questionário e pesquisa. Sim, também a gente pode criar um banco de questões, vamos ver se vai dar tempo de mostrar para vocês, né? E fazer pesquisa junto aos alunos, tá? Então, sim, é uma batalha. Eu vejo aqui no Campus Bento que é uma batalha também de fazer com que os colegas utilizem o ambiente virtual como uma ferramenta, né, para esses momentos pandêmicos e não pandêmicos também, né? Então, tu tem como registrar as atividades, tu tem como verificar se os alunos entraram, quanto tempo ficaram. Comunicação centralizada com os alunos. Por que eu falo isso? Porque eu sei, tem muitos colegas que utilizam, às vezes, comunicação com os alunos usando o WhatsApp. Sim, é uma ferramenta. Antes isso do que não utilizar nenhuma comunicação, eu acho, com os alunos, né? A gente manter o vínculo com eles. Mas o WhatsApp, no caso, ele não tem como... como é que eu vou saber se o aluno realmente verificou?
Ivan, eu tenho lá os 2 vizinhos que indica se o aluno leu ou não. Mas como é que vai registrar isso? Quanto tempo ele ficou, disponibilizou tempo para aquele material? Então, o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que não seja centralizadora, como o ambiente virtual de aprendizagem, ele carece de alguns controles. Então, por consequência, o Moodle é o indicado, tá, para fazer essa centralização. Então, tu pode organizar de forma estruturada, tu pode colocar dia tal, material tal. E já no WhatsApp, não, tu manda, pode ficar um pouco confuso, talvez, para o aluno se integrar. E outra coisa, tu pode gerar relatórios, né? Que tipo de relatórios? Relatórios dos mais diversos. Tipo, como já citei, né? Quanto tempo o aluno ficou num material específico, se ele fez aquela tarefa ou não. Então, coisa que o WhatsApp, por exemplo, né? Que eu usei como exemplo aqui, não tem essa possibilidade. Então, mostrar um pouco da realidade do Campus Bento, como eu falei para vocês, né? A gente usa muito para as aulas presenciais. Mas, no entanto, tem cursos, né, que hoje a legislação permite que a gente possa fornecer 20% e até 40% das disciplinas podem ser à distância. Então, no nosso caso, no Campus Bento, nós temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é um dos cursos que tem disciplinas que são à distância. Então, nós temos 27 encontros que são online e 3 presenciais. Então, sim, há a possibilidade de converter, antes do período pandêmico, né, essa possibilidade de fazer disciplinas de distância tinha que estar lá descrito no PPC do curso. Agora, nesse momento de pandemia, está aberto, vamos dizer assim, para utilizar as ferramentas online sem estar registrado no PPC. Né? E também a gente utiliza muito para ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, tem um projeto de ensino no qual necessita um espaço, um concentrador de material, então a gente abre um espaço lá no Moodle, mas mediante a formalização dessa ação no SIGPROJ. O que é SIGPROJ? SIGPROJ é um sistema no qual gerencia, né, as ações de ensino, pesquisa e extensão. Acho que vocês também têm acesso, né? É uma ferramenta nacional, tá? E o que o NEAD faz? Então, o NEAD dá esse suporte de criar as disciplinas, associar aos professores e também faz a parte de gerência de usuários. Às vezes o usuário não consegue acessar, e também faz avaliações, tá? No caso, quando tem projetos de extensão que tem indicação de atividades à distância, então o NEAD faz a avaliação daquele projeto se está dentro de algumas diretrizes que a instituição estabeleceu. Então o NEAD, né, hoje é composto por 4 pessoas. Então a gente se reúne, muito mais por e-mail, né, não síncrono, né, a gente faz uma reunião assíncrona para debater alguns assuntos na questão de liberar pareceres para projetos de extensão de ensino e de pesquisa, que requer educação à distância. Aqui, tá, pessoal, eu fiz um panorama, tá, dos principais ambientes virtuais que tem aqui na região, tá? Não tive tempo, assim, de fazer um levantamento aí da região de vocês, mas só para vocês terem uma noção que não é só o Moodle que existe como ambiente virtual de aprendizagem. Tem o Google Classroom, tá? Que no caso do Rio Grande do Sul, né, foi utilizado como plataforma para as escolas estaduais. Então, gratuito, Moodle, gratuito. E aqui nós temos ferramentas pagas, tá? Essa aqui é da Microsoft, né? É uma ferramenta que algumas escolas aqui da região utilizam. Essa aqui também eu não conhecia, tá? Eu fiz um levantamento das escolas da região e vi, para mim era novidade, não conhecia. E esse aqui foi também utilizado pela prefeitura de Bento Gonçalves e eu vi que tem uma lista grande, tá? De municípios, tanto em Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, que utiliza essa plataforma, tá? E esse aqui também é uma plataforma paga. Então vejam que existem vários outros tantos. Então eu só foquei aqui de alguns fiz o levantamento, por exemplo, das instituições que tinham aqui na região e fiz o levantamento de quais eram os ambientes virtuais de aprendizagem que eles utilizavam.
para vocês terem um panorama que não é só Moodle. Mas, como já salientei, eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, nas instituições federais vai ser como padrão manual, tá? Então, achei muito interessante, tá? Vocês têm um manual completo do Moodle, né? Que é o nosso foco hoje, né? Aqui tem um link. Eu até estou utilizando ele como referência, até eu referenciei ele, que tem um bom manual, tá? Que vocês podem aproveitar ele com propriedade. Então, mostra todos os detalhes das funcionalidades do Moodle. Eu tenho a intenção agora, em seguida, de mostrar para vocês esses principais atividades e recursos. Então, a Elisângela me disponibilizou uma disciplina no ambiente virtual de vocês. E aí, por consequência, eu fiz alguns testes. E aí, por consequência, daqui a pouquinho a gente vai para lá e vamos botar a mão na massa, vamos dizer assim. Tá? Então, mostrando para vocês, então, aqui como é que é o ambiente virtual de aprendizagem, no caso do Instituto da Universidade Federal. Nós temos, então, essa parte de ativar e desativar edições, que é o grande diferencial na visão de docente, né? O aluno não tem essa integração de poder inserir recursos, nós inserimos recursos e os alunos visualizam, utilizam esses recursos, tá? Então, a ideia agora é mostrar os recursos que o Moodle tem e ver as possibilidades de uso, tá? Só que tem um pequeno problema, tá? No mundo do Moodle só existem, só isso, 1.710 ferramentas, só para o Moodle. Então, por isso da necessidade de solicitar um espaço no ambiente virtual de vocês, porque o ambiente virtual da Universidade Federal é diferente do Instituto Federal Campus Bento, que é diferente de outro campus. Então, dependendo, não tem ainda um regramento, pelo menos até então, de quais tipos de plugins a gente pode instalar no Moodle. Então, agora a ideia é mostrar para vocês alguns plugins, tá? Que são padrões, tá? No Moodle. Até porque também uma outra questão que vale observar é a versão também que o Moodle está disponível, né? Então, para você ter uma ideia, hoje no Campus Bento nós tínhamos a versão 2.8.1, que é uma versão muito antiga. Então, a gente está fazendo um esforço durante a semana que vem, a gente vai aplicar e vai fazer uma atualização dele. Vai pular da 2.8.1 para 3.9 Plus, que é a última versão que tem hoje no Moodle.org, que traz alguns recursos, que eu vou mostrar para vocês alguns recursos novos que tem nessa nova versão. Então, durante mais ou menos um mês, a gente ficou, juntamente com a equipe de TI, a gente fez um estudo de como a gente faria essa migração, né? Então, a gente fez agora um planejamento no qual, semana que vem, a gente já faz, desde a semana passada, a gente avisou a todos os utilizadores do Moodle, a gente pararia o Moodle por um tempo, uma semana, vai ficar fora do ar, justamente para ter possibilidade de fazer esse upgrade. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não necessariamente esteja instalado no Moodle de vocês. Então, eu fiz um levantamento e vou apontar aqui para vocês o que está e o que não está instalado, tá? Então, eu mostro aqui no slide só para para vocês visualizar também outros recursos que não estão instalados na plataforma de vocês e depois eu vou lá para o ambiente virtual e a gente faz algumas configurações, ok? Se tiver algum questionamento, aí tem os colegas, né, que estão auxiliando na transmissão, eles podem, depois no finalzinho, eu acho que é mais interessante, eu posso tentar responder, tá? Então, alguns recursos que a gente tem. Arquivo. Eu até coloquei uma estrela para indicar, né, que esse é um top, né? Todo o ambiente virtual hoje, no mínimo, utiliza esse recurso. Arquivo. Então, disponibilizar PDF, disponibilizar um ADT que é do LibreOffice, disponibilizar um arquivo do Word. Então, arquivos que estejam na máquina do docente e que possibilitem o aluno depois baixá-lo a qualquer momento, isso é um recurso interessante de ser utilizado. Livro, também, bastante utilizado, principalmente nos cursos MOOC.
a gente usa bastante, em vez de disponibilizar material no qual ele possa baixar, eu vou disponibilizar materiais que ele possam ler diretamente na tela. Então, um livro é uma ferramenta interessante. Pasta é uma ferramenta que também está instalado no ambiente virtual de vocês. Então, quando tu quer disponibilizar vários arquivos, tem a possibilidade de usar essa ferramenta Pasta. De novo, tá, pessoal? A ideia agora é mostrar, dar uma noção geral, e depois a gente vai direto lá no ambiente virtual e configurar ele, tá? Página, então, livro nada mais é do que um conjunto de várias páginas com índice, e página é como se fosse uma página lá da internet, tá? Então, tu acessa um site específico, em vez de tu acessar o site específico, tu coloca o teu conteúdo dentro dessa página para os alunos visualizarem dentro do ambiente virtual. Rótulo é um separador, tá? Separador de conteúdo, também muito utilizado. E o URL também, né? Para linkar o meu vídeo lá que está no YouTube, URL. Para linkar um vídeo de terceiro, URL. Indicar uma página para estudos. Então, o URL indica um site externo ao Moodle. Tá? Agora vamos falar de atividades, tá? Então, Hot Potatoes. Então, eu até coloquei esse símbolozinho aqui. Quando aparecer esse símbolo, significa que eu tenho instalado aqui no FRS, mas vocês não têm instalado. Tá? Então, Hot Potatoes é uma ferramenta que a gente manteve, tá? Nessa atualização, porque tem alguns colegas que ainda utilizam ele. Então, é um software que tu baixa ele na tua máquina local, no qual dá para fazer vários recursos, entre eles palavras cruzadas, banco de questões. Mas eu posso dizer para vocês que com o nosso histórico de atualização do Moodle para essa versão mais nova, aos poucos essa aqui vai ser uma ferramenta descontinuada, tá? Porque tem recursos que se sobrepõem a ele. Tá? Então, tem o link aqui depois, para quem tiver interesse, hotpotatoes.uvc.ca. Tá? É um software antiguinho, mas antes dessas nova versão do Moodle era tipo, eu utilizava bastante para fazer palavras cruzadas, para não ficar naquela questão, sempre a questão de assinalar, né? Então, para mudar um pouquinho a dinâmica, às vezes eu fazia umas palavras cruzadas usando Hot Potato. Base de dados também, esse aqui sim está instalado no Google. E eu vou ser sincero com vocês, tem algumas ferramentas aqui que eu não explorei, não vi uma necessidade até então de utilizá-las. E a base de dados é uma que eu, pessoalmente, tá, não utilizo. Já com a nova versão da 3.9, então a gente optou de instalar esse novo plugin. Então, novo indicando que não está instalado no ambiente virtual de vocês, e também é novidade para nós aqui no Campus Bento, tá? Então, para fazer webconferências, em vez de usar o Google Meeting, tem essa ferramenta que está integrada junto com o Moodle. Uma ferramenta que a gente está iniciando utilizando, nós vamos explorar com mais detalhes nas próximas semanas. Certificado, tá? Então não está instalado no ambiente virtual de vocês. Certificado a gente usa bastante nos cursos MOOC, como eu tinha falado para vocês, né? Então tu vai fazer um curso de extensão. Como é que tu vai certificar esse aluno? Então tu pode gerar um certificado online e aí, por consequência, minimiza trabalhos extras para fazer essa certificação. Então, é um certificado válido, tu faz inicialmente a conferência, né, de alguns dados antes de emiti-lo, tu também faz com que o aluno passe por etapas, né, antes de gerar o certificado, né, não é simplesmente ir lá e gerar o certificado. Então, tem a parte avaliativa, tem a parte de conteúdo, e ao final, fazendo com que seu aluno fizer todos os quesitos estabelecidos pelo curso, ele já gera automaticamente um certificado. Tá? Então, cursos que não tenham interação é interessante utilizar. Tá? Agora, como suporte para as aulas presenciais, que é a grande demanda hoje do Campus Bento, a gente não utiliza o certificado. Tá? Chat. Antes do advento do Google Meeting, Webex, a gente usava, tá? Alguns professores utilizavam,
tu combinava com o aluno em determinado instante, conversar com ele, mas em forma de texto, tá? Mas hoje, com o advento da webconferência, eu acho que fica muito mais interessante tu ver a cara dos alunos, né? Você mostrar também um pouquinho, que eu acho que eles têm essa necessidade, né? De nos ver. Claro, tem a questão de acessibilidade, né? Tipo, talvez, dependendo do público, tem alguns alunos que não consigam acessar por problemas de conexão. Então, o chat, texto consome muito pouco de banda na internet. Então, por consequência, pode ser uma alternativa a ser utilizada. Checklist, tá? Então, checklist é muito utilizado, nos cursos MOOC também é utilizado. Eu peço para que o aluno faça algumas etapas de conferência de dados, e se estiver tudo certinho, libera para uma próxima etapa. Então, o checklist é uma ferramenta interessante de se utilizar, principalmente para cursos mais autônomos, tá? Não está instalado no Moodle de vocês, tá? H5P, essa é a revolução, tá? Então também é uma novidade aqui para nós, tá? Mas tem uma promessa muito boa de criar vídeos interativos, apresentações interativas. Então cabe nós aqui também do Campus Bento, mais especificamente, tá? Eu sei que tem alguns colegas do Campus Bento que já utilizaram esse recurso, mas pessoalmente para mim também é uma novidade, tá? No qual tu pode criar um vídeo, e ao criar esse vídeo, aqui está o site oficial, tá? Para quem tiver interesse, h5p.org. Ao criar o seu vídeo, tu pode fazer questionamentos ao espectador, e conforme o questionamento, ele pode ir para um lado do vídeo, uma parte do vídeo, outra parte do vídeo. Então, isso é uma ferramenta que me interessa muito explorar. Pensa o quanto interativo ficaria o teu vídeo, né? Não simplesmente expositivo, mas também com interação. E na versão 3.9.1 Plus, que é a última versão que hoje tem no Moodle.org, ele já vem integrado ao Moodle. Antigamente, tu tinha que instalar a parte, e hoje não, já vem integrado. Diário, então uma ferramenta que também não está instalada lá no Moodle de vocês. Escolha, então para fazer questionamentos, então é interessante, né? Tu quer fazer algum questionamento do tipo uma pergunta só. Ferramenta externa, se tu quer puxar uma parte de um link para o Moodle, também é interessante utilizar. Pessoalmente também utilizo pouco, quase nunca. Fórum, fórum eu botei de novo a estrela para salientar que é uma ferramenta básica hoje de comunicação com o aluno, né? Então, é uma ferramenta assíncrona, né? Então, o aluno pode acessar não necessariamente num horário fixo, então, tu pode fazer questionamentos. Então, na experiência hoje que eu tenho da educação à distância, para cada capítulo eu sempre deixo um fórum para tirar dúvidas. Então, o aluno pode postar uma dúvida lá, eu posso responder, o outro colega, aluno também pode responder, não necessariamente só o professor. Então, acaba tendo um histórico do que aconteceu, de questionamentos e de respostas. Então, ele pode acessar a qualquer momento. Então, é uma ferramenta interessante para a gente utilizar. Glossário, tá? É uma ferramenta que está instalada também no ambiente virtual de vocês. E a ideia é criar, com pequenas palavras, criar o conceito dessas palavras. Então, tu pode criar dentro de uma disciplina, criar algumas palavras que sejam interessantes, e lá os alunos contribuírem, cada aluno criar o seu conceito sobre aquela palavra X, tá? Aí, por consequência, alguns novos recursos. Então, lembra que eu falei para você do Hot Potatoes, né? Então, tem esses novos recursos que acabam deixando o Hot Potatoes em segundo plano. Então, tem o jogo Caça-Palavras. Então, isso aqui também é novidade para nós, tá? A gente está instalando e fazendo testes. Forca, imagem, milionário, jogo de palavras. Então, tem vários joguinhos. Então, tu vai fazer alguns dentro da tua disciplina, tu pode fazer de forma mais interativa com o aluno, não sempre em forma de questionário, tá? Como eu falei para vocês, tudo que tem novo aqui para
pelo menos para o Campus Bento também é novidade, tá? Então a gente está instalando até para a gente fazer mais testes, tá? Mas por que instalar eles? Porque no Moodle.org tem uma lista dos top 10 os mais utilizados mundialmente na plataforma. Então a gente optou por instalar esses mais utilizados. E aí, por consequência, pessoal, aí depois temos o laboratório de avaliação, lição, pesquisa. Então, pesquisa também está integrado junto ao Moodle, equivalente ao Google Formulários. Não sei se vocês têm acesso a essa ferramenta, né? Mas creio que sim. Então, tu quer fazer algum questionamento sem precisar usar uma ferramenta extra ao Moodle? Pesquisa é uma delas. Então, também muito utilizado lá no MOOC para fazer a avaliação do curso. Então, tu faz todo o curso e, ao final, tu tem alguns questionamentos que a nossa coordenadoria de educação à distância elaborou, e aí tu tem um panorama de como está teu curso. Pesquisa e avaliação também é uma ferramenta que utilizo pouco. E ferramenta questionário. Bom, essa é uma ferramenta que eu uso bastante, tá? Como eu falei para vocês, além do Tarefas, que está abaixo, né? Então, o Tarefas é uma ferramenta na qual tu propõe uma atividade e o aluno pode escrever, responder aquela atividade diretamente no Moodle, ou também importar um arquivo. Vamos supor, eu quero que vocês façam uma resenha de um determinado artigo. Então, por consequência, ele utiliza uma ferramenta de edição de texto e faz o upload, como a gente diz, né? Pega o arquivo que está no computador e posta lá no Moodle, e por consequência, aí o professor tem condições de avaliar essa tarefa que foi importada. E o questionário não. O questionário tu pode fazer literalmente uma prova com questões de assinalar, questões de responder. Então, as questões de assinalar, ele já faz a correção automática, que é uma grande vantagem, né? Tu tem um grande volume de alunos, é interessante, tá? Mas mesmo tu dando a opção de assinalar, tendo a correção feita automática pelo Moodle, tu pode mesmo assim dar um feedback para o aluno mais específico, tá? E Wiki, então, que é para questão de construção de páginas colaborativas, tá? E no ambiente virtual de aprendizagem de vocês tem duas ferramentas adicionais que, sinceramente, eu não as conheço, tá? Que é o Portfólio e a Scrum. Essa aqui já teve instalada no Campus Bento, mas a gente optou em descartá-la porque tinha alguns problemas de compatibilidade. Tá bom, pessoal? Então aqui a ideia até então, deixa eu verificar, estou perdido quanto ao horário, 10 horas já. Então mostrei para vocês um panorama geral, e agora a ideia é que a gente saia desse ambiente de apresentação e eu vá lá para o ambiente virtual de aprendizagem para a gente configurar, vamos dizer assim, tá? Então, deixa eu descartar aqui. Pronto. Então mudei, tá, pessoal? Estou no ambiente virtual de aprendizagem, numa disciplina no qual foi disponibilizada para mim para já fazer alguns testes, tá? E agora a ideia é que a gente abra cada um desses recursos e faça uma criação, assim, uma disciplina teste básica, tá? Mas antes disso, só mostrar para vocês, tá, como é que é o ambiente virtual hoje do Campus Bento. Esse é o da reitoria, tá? Então, veja, nós temos um curso lá, Documentos Google Editor de Texto. Aqui nós temos uma apresentação, veja que tem algumas partes que estão ocultas para os alunos, então, conforme algumas condições, ele vai liberar aos poucos para o aluno. Então, como a gente divide? Então, aqui, no caso desse curso, a gente separou em módulos, e cada módulo aqui eu estou usando a ferramenta livro. Dentro da ferramenta livro, expiro o meu login, não tem problema. E aí, por consequência, ele vai dar uma demonstração sobre aquele assunto, e veja que a ferramenta livre tem uma página, e aqui do lado nós temos um sumário. Acho que vocês estão vendo, né? Estou tentando posicionar fora da câmera para vocês visualizarem, tá? Então, passando aqui, eu vou navegando sobre um conteúdo específico. Junto nesse curso, tá?
Então tem ferramenta livro, aqui nós temos a ferramenta página, então nessa casa da ferramenta página, o que a gente fez? Juntamente com a parte textual, então nós temos alguns vídeos, e no vídeo, em vez de colocar uma URL dizendo simplesmente vá lá no YouTube e assista, tem como incorporar esse vídeo na página. Então ele assiste aqui sem precisar sair e ir para o YouTube. Então no caso aqui nós temos um videozinho que ele está hospedado no YouTube. Eu vou rodar um pouquinho só para mostrar para vocês. Vejam que ele está hospedado aqui no YouTube, mas no entanto eu só fiz um link para que o aluno não saísse, vamos dizer assim, do Moodle e pudesse assistir. Tá? Que é uma técnica interessante. Como eu falei para vocês, até na versão nova do Moodle, tem possibilidade de gravar direto o vídeo no Moodle? Tem. É uma alternativa? Não. Tá? Porque o Moodle vai ficar lento, o teu vídeo não vai ficar com a fluidez, vamos dizer assim, que o YouTube proporciona. Tá? Então eu estou mostrando primeiro algumas experiências de utilização, tá? Só para vocês. E aí ao final, ó, nós temos outro vídeo e ao final nós temos um questionário e a gente fez uma base com algumas questões relacionadas a esse assunto. Tá? E aí tem a parte de gamificação, como o pessoal fala, é a parte de gamificação e automação, vamos dizer assim, do meio virtual. Então, logo que ele faz o teste, ele vai largar uma mensagem para o aluno, dizendo, ok, você acabou o módulo, tem como selecionar, indicar quais tópicos o aluno deve obrigatoriamente percorrer, vai liberar um parabéns, que é uma parte de interação com o aluno, e depois, lá no final, bem no finalzão, nós temos a avaliação do curso. Então, ó, a parte da ferramenta pesquisa que eu havia falado para vocês. Então, tem algumas questões que a nossa coordenadoria estipulou, até para a gente verificar, né, que é uma ferramenta ótima, né, porque eu, como docente, né, eu gosto de verificar o que os alunos postam ali, até para melhorar. Então, eu vejo que uma primeira versão lá de um outro curso que eu disponibilizei lá no Moodle, eu vi alguns apontamentos lá que eu já tinha previsto para você ver para uma segunda versão, e os alunos já perceberam que tinha que fazer algumas melhorias em alguns itens. Então, eu acho que é ótimo isso, né, a gente aprender um pouquinho, né, com alguns apontamentos que eles fazem, tá? Algumas melhorias. E ao finalzão, vejo que tem vários dados, ó, a parte de conferência dos dados, e ele vai gerar, ao final, um certificado. Tá? Então, esse aqui é só para vocês terem uma visão geral de como é que é um curso MOOC hoje no Instituto Federal. Tá? E algumas ferramentas que eu mostrei para vocês e a sua utilização. Bom, mas o nosso objetivo é mostrar o ambiente virtual de vocês e mostrar algumas ferramentas de utilização. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá, é que no canto direito superior, nós temos a opção de ativar edição. Então, para os docentes, é uma ferramenta essencial, porque antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que ativar a edição para inserir qualquer recurso ou atividade. Tá? Então, clicando aqui, de novo, esperar o meu login, não tem problema, vamos nos logar novamente. E aí, então, clicando em ativar a edição, vejam que tem a possibilidade de mudar esses tópicos. E eu achei interessante a lógica de vocês, né, do ambiente virtual de vocês, que já tem como padrão uma breve descrição, tem a parte atividades e tem a parte... Não, fórum foi eu que criei. Então tem alguns itens padrões, e aí em cima desses itens padrões vocês podem fazer conforme a necessidade da disciplina. Então, eu posso, aqui ao final, no canto direito inferior, se eu colocar aqui em aumentar tópicos, eu posso colocar uma quantidade de tópicos conforme a necessidade. E aí, uma das dúvidas que normalmente os colegas têm, né, em treinamentos que a gente faz aqui que a gente fez aqui no Instituto Federal, é tópicos, quando utilizar, como utilizar. Depende muito, tá, da dinâmica de cada professor, mas tem professores que utilizam tópicos como capítulos,
Então, o tópico 9 vai ser um capítulo específico lá na minha disciplina. Tem colegas que utilizam um tópico como datas. Então, semana tal, nós vemos isso. Então, é muito particular do professor, mas, enfim, saibam que há várias possibilidades, né? Então, no caso aqui, deixa eu voltar de novo para uma disciplina hoje que eu tenho, que é utilizando como suporte as aulas presenciais. Então, eu tenho, para cada tópico, eu tenho um capítulo, a introdução, aí depois eu tenho falando sobre software e assim por diante. Então, eu optei por fazer por capítulos, mas eu sei que tem colegas que utilizam para utilizar com datas, tá? Então, para adicionar tópicos, tá? Canto direito inferior da tela, nós temos esse mais e menos, e portanto pode adicionar o tópico. Vejam que como está com uma opção de editar, nós temos essa opção que eu posso mover, tipo o tópico 9, eu posso manter ele pressionado e trocar de posição. Então, vamos supor, eu posso, conforme a necessidade, trocar de ordem, sem problemas. E se eu clicar na opção aqui, editar tópico, eu posso digitar um título para isso. Então, eu vou colocar ali, módulo 1. Eu posso fazer uma descrição. Então, neste módulo, veremos. Tá? Eu posso também, uma coisa que o pessoal gosta muito de utilizar, que ainda não tive a oportunidade de demonstrar para os colegas aqui no campus, é essa parte de automação. Tá? Então, eu posso restringir acesso. O que é restringir acesso? Eu posso colocar alguma condição para que esse tópico seja liberado. Então, eu coloquei aqui salvar. Vejam que agora eu tenho o meu módulo 1. Então, era o tópico 8, se não me engano, né? Então, eu mudei para módulo 1. E automaticamente eu posso movimentar eles conforme a necessidade e conforme a organização de cada professor. Outra coisa também na parte de tópicos é que eu posso vir aqui em editar e eu posso esconder tópico. O que é o esconder tópico? Eu deixo oculto para os alunos, eu consigo visualizando ele, eu consigo continuar a editar ele, mas ele fica oculto aos alunos. Por que usar essa opção? Porque eu posso me adiantar no conteúdo, e deve até, né? Eu acho que é uma prática que deve ser feita. Então, não sei se vocês prestaram atenção na disciplina que eu tenho lá, que eu acabei demonstrando há pouco. Então, eu tenho já conteúdos já revisados, já todos certinhos, mas ainda não foi o momento. Eu libero conforme a necessidade. Então, eu sempre libero antes da aula, com certeza, né? Até para eles poderem, durante a aula, se for o caso, eles poderem interagirem ou visualizarem o material de aula. E também para consultas futuras. E também tenho módulos ocultos, no qual eu já tenho programado que eu vou fazer naquela aula, e eu só libero conforme a necessidade. Posso automatizar, conforme eu tinha mostrado assim, bem, só fiz o chamamento, mas não expliquei como, né? Eu posso liberar numa determinada data, ou também simplesmente eu venho aqui e boto exibir tópicos e, por consequência, os alunos a partir de agora têm acesso a esse módulo. Tá? Outras configurações que tem, falando do tópico, então nós temos as opções de realçar. Então, o que é realçar? Normalmente, pessoal, estou passando a minha prática, né? Mas normalmente eu faço no realçar quando eu estou falando sobre esse tópico especificamente. Então, por exemplo, fora a gente já falou, já está tudo certo, o módulo 1 é o que a gente está atacando nesse momento, então eu deixo como realçado. O que é realçado? Simplesmente troca a cor do fundo do módulo, tá? Nada mais que isso. Mas é justamente para salientar, vamos dizer assim, o módulo no qual está sendo utilizado no momento, tá? E excluir tópico. Sim, tem um tópico que talvez não tenha mais utilidade, então por que não utilizá-lo de outra forma, tá? Então tem como excluir ele sem problema, tá? Beleza? Isso tudo eu só consigo se eu tiver ativado a edição. Então, se eu clicar desativar a edição, significa horas depois,
Significa, está fechadinho, não consigo mais alterar, inserir os recursos que estão aqui. Simplesmente eu consigo visualizar e utilizá-los, mas não consigo alterar nada dele. Tá? Então vejo aqui no módulo 1, eu quero alterar o módulo 1. Não tem essa possibilidade, tá vendo que apareceu os ícones que estavam aqui sumiram. Então, o principal é ativar edição. Outra prática que eu comecei a utilizar recentemente é criar blocos. O que são blocos? Então, aqui do lado eu criei um bloco já antecipadamente para mostrar para vocês, falando sobre a disciplina, o que a gente vai ver na disciplina, qual é o público, qual é a carga horária, metodologia, assim vai. Em cursos MOOC é obrigatório, tá? Em cursos que são semipresenciais, eu estou utilizando como prática de falar um pouquinho sobre a disciplina. Então, existe uma coisa chamada blocos. O que são blocos? São literalmente esses quadrados que eu posso disponibilizar tanto no lado esquerdo quanto no lado direito do ambiente virtual, tá? E outra coisa que também eu faço, né, principalmente para alunos que não são alunos regulares, né, são alunos de extensão, eu faço uma abinha, um bloco falando sobre mim, então sobre quem eu sou, formação e o linkzinho para o meu Lattes. Tá? Então, eu acho legal ter essa apresentação. Esse aqui eu repliquei do que a reitoria nossa faz, né? Então, eles criaram esse modelo, né? Nós temos uma equipe ali na SEAD, no qual elaborou alguns padrões, e até os cursos, né, de formação que eles proporcionam para docentes para usar o ambiente virtual, tem já esse formato. Então eu achei um formato muito interessante e acabei replicando para as minhas disciplinas. Como é que eu faço isso, Ivan? Né? Então aqui do lado, deixa eu pegar aqui a ferramenta anotar, não, ok, vamos aumentar aqui. Pronto, agora foi. Não foi. Errei. Ok, voltei. Então, no lado esquerdo aqui tem a opção adicionar bloco. Essa ferramenta só vai aparecer se você tiver ativado a edição, tá, pessoal? Tem opções. E como é que eu coloquei lá sobre o professor ou sobre a disciplina? É um bloco chamado HTML. O que é um bloco HTML? É uma página na qual eu posso fazer edições sobre ela. Então, eu acabei criando o bloco HTML aqui. Depois eu vou lá em configurar o bloco. E vem uma parte de edição, editor de texto. Então eu posso colocar o título. Eu posso colocar o meu texto. E aqui tem toda a parte de, como se fosse um mini editor de texto. E aí, por consequência, eu posso criar lá sobre a disciplina. Aqui tem a questão de tópicos. E aí é um editor de texto normal, tá? Para inserir imagens, então eu posso aqui, no caso, quando eu falo lá sobre o professor, eu coloquei uma foto minha. Clicar aqui em inserir imagem. Então, tu pode inserir imagem através de uma URL. Então, se ela está, essa imagem hospedada, se estiver hospedada em algum site, então eu uso URL. Mas eu posso também vir aqui em encontrar ou enviar uma imagem. E aí nós temos algumas opções, tá? Que esse aqui às vezes o pessoal fica em dúvida, tá? Arquivo incorporado, arquivo no servidor. Então, se eu tenho essa imagem que já utilizei em outro curso, eu posso pegar aqui arquivo do servidor. Arquivos recentes são os últimos arquivos que eu utilizei. Enviar arquivo, que é 80% das vezes tu vai vir aqui enviar arquivo. Tanto que é o padrão, né? Quando tu colocar em escolher, vai vir aqui por padrão no enviar arquivo. Então tu pode escolher um arquivo que esteja hospedado na tua máquina local, tá? Então escolher imagem. Então vou escolher uma imagem aqui, tá? Então selecionei um botãozinho aqui que eu estava utilizando para um dos cursos que eu estou fazendo. Eu posso trocar o nome, tá? Eu optei por numerar, só para ficar mais fácil para mim, quando eu gerei a imagem. Mas tu pode colocar um outro nome. Clico em enviar
E uma outra coisa interessante, tá, pessoal, que a gente tem que começar a se acostumar, é fazer a descrição da imagem. Então, para que essa descrição de imagem? Também para auxiliar na acessibilidade. Então, pensa um aluno que tenha deficiência visual. Existem programas que a gente chama de leitores de tela. O que são leitores de tela? Eles literalmente varrem toda a página ou aplicativo que esteja na tela daquele usuário e faz a leitura para o deficiente visual. E imagine vocês colocam uma imagem lá dentro do Moodle e o leitor de tela vai dizer o que para vocês? Só vai dizer assim, imagem que não caracteriza nada, né, para o deficiente visual. Então aqui eu posso colocar, ó, flecha, curva apontada para a esquerda. Então eu estou dando uma descrição breve de como do que é essa imagem. Então, para o deficiente visual, ele tem condições de saber o que é que tem essa imagem. No Instituto Federal, a gente tem um setor chamado CTA, e lá no CTA é um setor responsável por vários itens, de acessibilidade no IFRS. Então, eles têm uma grande gama de documentos lá, tá? Eu posso compartilhar depois com vocês o link. Tem um manual de como acessibilizar PDF, como acessibilizar imagem, essa parte de legendas também de vídeos. Então, para quem tiver interesse, é interessante. Eu sei que aqui é uma formação básica, né? Só para dar um panorama inicial do Moodle, mas é bom a gente pensar no futuro breve o que a gente pode melhorar em termos de acessibilidade. Então, clicar em inserir. Então, por consequência, ele inseriu a imagem, seria uma imagem qualquer aí, e quando o leitor de tela se passar aqui, ele vai dizer figura e vai fazer aquela descrição que eu acabei de inserir. Tá? Então, bloco HTML é interessante. Cliquei em salvar. Então, meu bloco aqui, com o meu título, e vejam que esse é um símbolo universal, né? Quando aparecer flechinhas apontando para tudo que é lado, significa mover. Então, eu posso mover tanto de para cima ou para baixo, quanto para a direita. Tá? Então, eu posso movimentar esse bloco conforme a necessidade. Outro bloco que também uso como padrão é os usuários online. Então, ele mostra quais usuários estão online naquele momento. Até por questões, se eu marquei uma atividade que for síncrona, eu tenho a possibilidade de ver ali no canto esquerdo ou direito, conforme a necessidade, de quais alunos que estão online naquele momento. Então, falamos sobre tópicos, falamos sobre recursos, falamos sobre blocos, e agora vamos falar sobre recursos, tá? Então, para cada tópico, veja que tem esse botão, adicionar uma atividade ao recurso. Então, conforme a necessidade do professor, então ele pode clicar aqui e adicionar o recurso que conver. Então, cliquei em adicionar, vejam que tem, como eu mostrei lá para vocês na apresentação, nós temos as atividades e os recursos, é separado. Na versão nova, tá, ele separa de uma forma diferente. Então, vejam que, vou voltar aqui para o Moodle do Campus Bento, tá? Só para vocês, não, isso aqui. Só vou ativar aqui a edição, só para vocês terem uma visão de uma realidade diferente, tá, pessoal? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa troca de experiência, né? Clicando em ativar. Vou aqui, ó, também tem o botão adicionar recursos igualzinho à versão que vocês têm aí. Clicando em ativar recursos, vejam que a visualização é um pouco diferente e vejam que tem todos os recursos aqui que eu tinha citado para vocês, lá na apresentação. Então, a versão 3.9 mudou um pouco a cara, assim, de mostrar os recursos e também a possibilidade de instalar novos recursos. Voltei lá para o Moodle da universidade e vejam, base de dados, como falei para vocês, chat eu não vou inserir ele, tá? Mas enfim, é para se comunicar com os alunos. Enquete, tá? Que é para fazer um questionamento. Escolha, quando tem que fazer uma pergunta só. Ferramenta externa, quando tu quiser colocar algum objeto que seja fora do Moodle. Às vezes
Às vezes não, eu usei uma vez só, para ser sincero com vocês, que eu queria que o aluno navegasse numa página, mas não precisasse sair do Moodle. Então eu usei ferramenta externa. Fórum. Vamos começar com o fórum, tá? Então eu clico em adicionar. Algumas configurações, né? Então sempre quando tiver asterisco indica que obrigatoriamente eu tenho que preencher esse campo. Então o nome do fórum. Então vou colocar aqui dúvidas. Descrição, tu pode indicar, né? Fórum para tirar dúvidas. Se eu quiser exibir essa descrição, eu tenho que obrigatoriamente clicar aqui em exibir. Normalmente eu não utilizo esse recurso, tá? Vou deixar todas as ferramentas padrões, tá? As configurações, as configurações padrões. Normalmente, 30% das vezes eu deixo sempre as configurações padrões. E aqui está a questão de concluir atividades, que é interessante. Se você quiser automatizar um pouquinho o ambiente virtual, é interessante utilizar esse recurso. E faz com que tu pode deixar o estudante marcar manualmente uma atividade concluída. Então significa que não necessariamente ele precisa entrar no fórum para setar essa configuração como usada, mas também tu pode dizer assim, mostrar a atividade como concluída quando condições forem satisfeitas. Quais condições? O usuário deve visualizar esse fórum obrigatoriamente para liberar uma próxima etapa. Mas também tu pode dizer para ele que para liberar uma próxima etapa, uma nota, uma avaliação, tu pode dizer que o aluno também tem que participar desse fórum. Então, o estudante precisa abrir ou responder um tópico da discussão, no mínimo uma. Se quiser mais, é só clicar nessas opções, tá? Então, vejo que tem configurações e cada atividade ou recursos vai ter a sua configuração específica, tá? A ideia aqui, como a gente tem só uma horinha e pouquinho, né? A gente não vai esgotar o assunto com certeza, tá? Só vai mostrar alguns tópicos iniciais. Cliquei em salvar. Então veja aqui que é dentro do módulo 1, porque eu cliquei em adicionar uma atividade dentro do módulo 1, ele criou um fórum grupo chamado Dúvidas. Esse símbolozinho aqui eu posso trocar o título. Esse símbolo aqui, quando tiver um checkbox, que a gente chama, um pontilhado, significa que o aluno pode clicar. E clicar aqui em editar configurações, eu posso novamente fazer as configurações adicionais. Tá? Então, é interessante, principalmente para quem não tem ainda não utiliza o Moodle, faz a configuração padrão e depois vai em editar configurações, faz as configurações mais finas, assim, conforme a tua necessidade, mas ao longo do curso. Então, dica minha, tá? Não se preocupe agora em configurar a ferramenta, todos os detalhes. Bota o título inicial, comece com as configurações padrões, que eu acho que é um bom começo, tá? Que para vocês terem uma noção, tá? É uma luta aqui no Campus Bento também. Tem vários colegas que ainda não utilizam o Moodle, como eu já citei. Então, o esforço inicial de mostrar as principais ferramentas para começarem a utilizar é o foco nosso. Então, clico aqui em editar configurações. Volta para aquela tela inicial quando eu inseri essa ferramenta, tá? Vou salvar e voltar ao curso. Eu vou mostrar para vocês usar o Moodle. Então, clicando aqui em dúvidas, eu posso acrescentar um tópico. Então, eu posso fazer uma pergunta. Lembrando que todos os que têm o asterisco em vermelho são obrigatórios a serem preenchidos. Eu posso. Esse assunto é simplesmente um título da pergunta, né? Então, eu vou replicar aqui a pergunta. Não vou digitar muita coisa, tá, pessoal? Porque a ideia não é a gente ficar aqui digitando e configurando com detalhes, é só para mostrar em linhas gerais. Digitei errado, né? Posso colocar um arquivo em anexo? Sim, eu posso fazer. Vamos fazer uma discussão sobre o texto X. Então, eu posso colocar, clicando aqui, eu posso adicionar esse texto, assim como inserir a imagem. Nesse exemplo aqui, eu não vou usar nenhum arquivo anexo, e vou enviar ao fórum. Ele vai indicar que está enviando essa mensagem para os alunos e, por consequência, ficou aqui a pergunta minha
e por consequência depois eu posso vir aqui, clicar sobre a pergunta, eu posso editar a pergunta no qual eu postei e posso também responder a pergunta. Então, o fórum é uma das ferramentas de interação com os alunos muito interessante de a gente utilizar. Voltei lá para o início. Então, nós vimos a ferramenta fórum, adicionar a ferramenta glossário. Então, como falei para vocês, se vocês quiserem fazer junto com os alunos alguns itens, algumas palavras-chave e fazer a definição delas. Questionário, essa aqui precisaria umas 2 horas só sobre ele, tá? Porque o questionário, para quem está começando, eu me lembro quando a primeira vez tive acesso a ela, eu não tinha entendido a lógica dela. Eu colocava questionário, mas não via as questões. Por quê? Eu vou clicar em questionário, aqui ele só vai colocar um ambiente na qual depois eu vou associar uma coisa chamada banco de questões. Então, o que é a banca de questões? Lá no banco de questões eu faço efetivamente todas as questões que eu quero e depois eu incorporo ou separo algumas questões que estão no banco conforme cada módulo. Então, ela é integrada, tá? Tem que ir em 2 lugares para ela funcionar. Então, é uma ferramenta, para quem está começando, tá, pessoal? É uma ferramenta um pouquinho mais detalhista, a gente teria que ver mais detalhes. Uma tarefa, não. Tarefa é uma coisa super simples e boa parte do pessoal utiliza. Então, tarefa. Vou usar a tarefa, tá? Para adicionar. Também vai ter um título. Tá? Vamos colocar tarefa 01. Descrição. Se você quiser colocar, essa tarefa falará sobre determinado assunto, tá? Fica a seu critério. Tu pode exibir ou não lá na capa do Moodle com essa opção. Tu pode colocar um arquivo. Então, como eu falei para vocês, né? Vamos supor que tu fez várias questões num arquivo do Word, ou do Google Drive, ou do LibreOffice, qualquer editor de texto. Pode postar aqui, com aquelas questões nesse editor de texto, e por consequência o aluno abaixa aquelas questões, responde no editor de texto, devolve para ti, e aí por consequência, você, docente, vai olhar cada um dos arquivos de cada um dos alunos, faz a correção e dá o feedback. Então, o tarefa vai ser uma ferramenta que você vai ter que fazer a avaliação. Exemplo no mundo real, né? Tu fez questionários no editor de texto, imprimiu N cópias, entregou para os alunos, eles escreveram, responderam e entrega em papel. Da mesma forma, tá? Em vez de entregar em papel, agora vai ser entrega virtual, tá? Muito bom isso, né? Definir prazos, né? Tanto pode dizer permitir envio a partir de alguma data específica, liberar esse recurso. Data de entrega, dá uma data limite. Tu pode optar por dar um prazo extra, caso ultrapassar a data limite. Isso é muito bom, né? Porque não tem mais aquela de, professor, eu te entreguei. Não, você não está no ambiente virtual, não foi entregue. Sim, há possibilidade de erros de load, algum problema no Moodle. Sim, às vezes acontece, tá? Não vou dizer que é 100%, não é 100% falível, né? Então já aconteceu, os alunos dizem, professor, mas eu postei, só não chegou para o senhor. Aí eu vou lá dar uma olhada, realmente, você tem como verificar se o aluno entrou naquela data, naquele horário, ele indicou, e verificar se não foi um erro do sistema ou foi uma fala do aluno que não se concretizou. Então, tu tem como verificar se efetivamente o aluno esteve no ambiente virtual em determinado período e verificar se houve um problema de sistema. É raro esses problemas de sistema, mas pode acontecer sim. Tá? Aqui, tu vai pedir para o aluno que ele envie um arquivo anexo, então, naquele meu exemplo hipotético lá de uma aula presencial, ou também tu pode disponibilizar que ele não envie arquivo nenhum, simplesmente ele escreva a resposta que você queira diretamente no Moodle. Então tem essas 2 opções aqui. Tu pode limitar palavras, se quiser, número X de palavras que ele coloca no meio virtual. Tipo de feedback, tá? Se tu quer, vai dar um feedback geral para ele.
Configurar envio, deixa quieto. Nota, tá? Isso também seria uma pauta, né? Pode configurar as notas e o Moodle organizar as notas que tu dá no ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Mas normalmente, tá? Normalmente para o Instituto Federal, vamos dizer assim, né? Vou falar a experiência na qual nós temos, é que o ambiente virtual de aprendizagem a gente dá uma nota, mas para validar ela a gente tem um outro sistema, que a gente chama de sistema acadêmico, no qual a gente valida as notas do aluno para registro, né? Então aqui no Moodle elas não ficam registradas, pelo menos no Instituto Federal a gente não utiliza ele como ambiente de nota oficial, né? Para gerar o diário a gente tem um outro sistema. Vou clicar em salvar. Vejam que eu deixei as configurações padrões, tá? Sem me preocupar muito. E aí depois, conforme a necessidade e a experiência que vocês vão ao longo do tempo pegando, vamos dizer assim, vocês vão ter condições de fazer as configurações mais finas, tá? Então, tá aqui a tarefa. Ó, vejo que tem uma data específica. Aqui tem a visão de professor, né? Então eu posso aqui, ó, ver, avaliar todos os envios. Então ninguém enviou nada, né? Óbvio, né? Tá como teste. Mas clicando aqui, eu tenho como verificar, não tem ninguém, né? Mas teria o nome de todos os alunos e os arquivos que eles postaram. Tá? Tarefa. Essencial. Tá? Fórum tarefa. E aí, nós temos tarefa, já falei, o Wiki também não vou falar. Arquivo. Esse também massivamente muito utilizado, né? Então, como eu falei para vocês, se eu quero postar um arquivo que esteja offline, que esteja na minha máquina, e eu quero compartilhar com meus alunos. Ah, vou mandar pelo WhatsApp. É uma possibilidade, tá? Mas aqui no Moodle fica de forma assíncrona, né? O que quer dizer com isso? O aluno pode acessar conforme a sua necessidade. Vou clicar aqui em arquivo. Posso colocar um número, vou colocar, por exemplo, uma introdução. Também posso fazer uma barra de descrição, não é obrigatório, vejo que não tem um asterisco, então posso deixar isso aqui em branco. E aqui eu posso anexar um arquivo. Então eu vou pegar um arquivo que eu tenho aqui baixado já. Vai ser o seguinte, pode ser. Aqui eu tinha um arquivo que a minha excelentíssima baixou, vou aproveitar ela, tá? Vou clicar em abrir, clicar em enviar. Aparência, que eu acho que aqui é interessante vocês cuidarem desse detalhe, tá? O que é a aparência? Se eu vou colocar em automático, quando o aluno clicar em esse recurso, talvez ele saia do Moodle e abra o arquivo. E não é interessante que ele saia do Moodle, tá? Principalmente para alunos que não têm ainda um conhecimento técnico, ao sair do Moodle vai ficar perdido. Meu Deus, o que aconteceu? Então, a ideia uma das ideias, normalmente eu utilizo forçar download, então, por consequência, o aluno, ao clicar nessa tarefa no canto esquerdo inferior, ele vai baixar o arquivo e aí ele pode abrir, mas o Moodle fica aberto, continua aberto. Ou também abrir uma nova janela. E aí, abrir uma nova janela, tu deixa o Moodle em primeiro plano, quando tu clica em tarefa, automaticamente ele abre uma janelinha com um arquivo aberto. Então, não confunde o aluno nesse quesito de, fechou o Moodle, meu Deus, o que aconteceu? Tá? Então, eu sei que tem vários colegas e alunos que ainda não têm essa experiência, essa dinâmica ainda de, meu Deus, um monte de janela na tela, o que eu faço? Né? Então, eu, por opção, estou fazendo ou forçar download ou em nova janela, justamente para não sair do ambiente virtual. Tá? Aqui no Moodle vocês têm outras variações, mas nova janela e forçar download é o mais utilizado. Para vocês verem como existem variações nos ambientes virtuais, né? Aqui no ambiente virtual de você está como padrão, mostrar tamanho, mostrar tipo e exibilir data. Já no Moodle do Campus Bento e da reitoria não está como padrão esses itens. Tá? Então é uma opção, se você quer colocar essas informações junto ao arquivo. O que é que aqui salvar? Ó, vejam, aqueles vizinhos lá, ele colocou o tamanho desse arquivo e que é um documento PDF.
sempre quando colocar arquivo também aqui, seja PDF, seja doc, seja ODT, ele vai vir com um símbolo característico, tá? Então, esse é o símbolo característico do PDF que normalmente o pessoal utiliza sem muito problema, tá? Adicionar livro. Então, como eu falei para vocês, então, em vez de fazer com que o aluno baixe o arquivo para o seu dispositivo, pode fazer com que ele leia no Moodle. Até foi para você ter uma noção de utilidade, né? Arquivo muito utilizado em aulas presenciais, mas nos cursos MOOC, lá que são autônomos, vamos dizer assim, eu uso bastante livro. Mas houve uma demanda dos alunos, né, que participam desses cursos autônomos, vamos dizer assim, de que se disponibilizasse um arquivo com todo o conteúdo. Então, por solicitação lá da SEAD, então normalmente nos cursos que eu provenho, tem o livro com todos o conteúdo, tem os vídeos, mas lá no finalzão tem um arquivo com todo o conteúdo. Para que isso? Pensa um aluno lá que foi até um local específico que tem acesso à internet, ele pode baixar o conteúdo inteiro, ler em casa, né, conforme a disponibilidade, sem usar o consumo da internet, e voltar num determinado momento só para fazer as tarefas. Então, sim, há essa possibilidade, tá? Então, vou mostrar o livro para vocês, tá? Então, de novo, tu vai colocar um nome para esse livro, tu vai chamar, por exemplo, vamos supor que é um capítulo, tá? Capítulo 0, a introdução de novo, né? Nós estamos no curso de introdução, então vamos fornecer introdução. Configurações padrões, tá? Não vou deixar em nada de configuração adicional. De novo, eu posso fazer com que o aluno indique se ele pode marcar que ele já leu ou obrigar ele a ler esse conteúdo. Isso está no controle de atividades. Eu vou deixar a configuração padrão. E vejo o que aconteceu com o livro. Inseri o livro, mas nada aconteceu. É assim mesmo. Então, tu insere o recurso e agora tu vai inserir o conteúdo desse livro. Então, só criei o título, clicando sobre ele. Agora eu vou fazer descrição. Opa. Eu vou falar um pouquinho sobre a descrição do conteúdo. Vou clicar salvar. Você já vai entender. Vejam que aqui ao do lado, deixa eu só tirar um recurso aqui, eu já tenho a navegação do capítulo, tá? Para tu ver, é bem diferente lá do ambiente virtual que eu tenho acesso, tá? Eu tô vendo aqui que eu ver a configuração aqui, cadê? Tá, pessoal, só me perdi um pouquinho porque a lógica do livro aqui do mundo de vocês é um pouquinho diferente do mundo do nosso instituto, tá? Mas enfim, tu clica nesse recurso e acaba inserindo vários itens, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, mentira, já mostrei para vocês, né? Bobiei. Então aqui eu vejo um recurso no ambiente virtual da Instituto Federal, só para vocês terem uma noção de como é que ele ficaria. No edital, eu vou inserindo vários conteúdos e aqui do lado fica um índice. Então eu reúno um assunto X, então falando sobre editor de texto, falar sobre possibilidades e outras opções de editor de texto, então eu reuni num livro só. Então, no caso do curso aqui, eu tenho vários livros, cada livro com um assunto específico. Tá? Então o livro é interessante. No entanto, tem outro co-irmão dele, que é o Página. Tá? Então, o que é o Página? O Página, então, não cria aquele índice do canto direito. É uma página única. Lembrando para vocês, dica também, tá? Normalmente, os alunos acessam o ambiente virtual, às vezes, por dispositivos móveis. Pelo smartphone. Então, se tu fizer uma página que tenha muito conteúdo, fica ruim para a leitura. Então, por isso, em vez no meu caso, tá? A experiência que até então
eu pude verificar que eu tento fazer páginas não muito com muito conteúdo, justamente para melhorar a visualização em dispositivos móveis, tá? Porque aqui em página, também eu vou colocar o nome, coloco uma descrição ou não, e diferentemente de livro, eu já coloco o conteúdo aqui, tá? Então o livro ele vai criar índices e aqui eu já ao inserir, vamos dizer assim, já o recurso, eu já tenho condições de colocar o conteúdo da disciplina. E aí tu usa todos os recursos que o editor do Moodle tem. Então, clicando aqui, então posso trocar letra, tamanho de fonte, inserir imagens, eu posso inserir mídias e assim por diante. Então, de novo, para não perder muito tempo, né, sobre isso. Vejam aqui, por exemplo, margem e régua. Eu fiz um texto, eu criei essa imagem no PowerPoint mesmo, eu exportei do PowerPoint para o meu dispositivo local e do meu dispositivo local eu importei para o Moodle. Então, por consequência, o aluno tem essa visualização aqui. Então, aqui tem um GIF, também dá para fazer lá no velho e bom PowerPoint isso, né? Então, fazendo animações, eu tenho como criar um GIF para não criar uma imagem, para não criar um vídeo. Então, nesse caso, eu só optei em criar um GIF animado e eu inseri ele tudo através do recurso do próprio Moodle. Tá? Vou clicar aqui em salvar. Pessoal, não sei como é que está o tempo, né? Mas, Elisângela, eu tinha meio que marcado 10h40, não sei se eu posso seguir, se tem muitas dúvidas. De novo, tá, pessoal? Pelo que eu conversei com a Elisângela, assim, literalmente a ideia hoje é mostrar um panorama geral, assim como a gente está fazendo, vai fazer agora também no Campus Bento, uma jornada acadêmica, como vocês estão fazendo. A ideia também é mostrar para vocês os recursos iniciais e depois a gente vai explorar módulos conforme a demanda. Aqui no Campus Bento vai ser assim. Então a proposta hoje era mostrar as ferramentas principais, né? Então pastas pula, rótulo, então é para colocar títulos. Então lá no tópico 1 eu tenho um capítulo, mas eu tenho um subcapítulo dentro daquele tópico 1, então eu posso separar eles usando rótulos. Tá? Só vou inserir rótulos, eu acho que para finalizar, assim, tá? Então vou colocar a avaliação. E aí eu vou colocar aqui uma formatação padrão, vou colocar como título 3, vou colocar em salvar. E aí, por consequência, ó, dentro desse meu título 1, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, a avaliação. Outra coisa que eu esqueci de falar, né? O indentamento. O que é indentamento? Deixar de forma hierárquica o conteúdo, né? Então aqui eu tenho o meu conteúdo, mas isso aqui, vamos supor que é uma avaliação. Deixa eu pegar o tarefa, né? É mais interessante. E aí eu vou indentar ele. Como é que eu indento? Eu clico em editar, mover para a direita. Então dá a sensação de que tarefa está ligado dentro do avaliação. E o que é a avaliação? Simplesmente um rótulo, simplesmente para separar o que era conteúdo e o que é a parte de avaliação, no nosso caso. Pessoal, dúvidas? Eu acho que o meu papel agora inicial era esse, tá? Era muito mais para mostrar as principais ferramentas que a gente pode utilizar no Moodle. Com certeza a gente tem muito mais detalhes. Se fosse para explorar aqui, teria que ter algumas horas só sobre cada um dos recursos. Mas, de novo, ferramentas importantes que eu acho que os colegas aí devem se atender é tarefa, página, são os dois, e arquivo, né? E fórum. Esses 4 eu acho que são interessantes a gente dar uma explorada para quem está começando, né? Começando no ambiente virtual. Coloco à minha disposição, Elisângela, colegas. Não sei se tem algo.
Ivan, tá me ouvindo bem? Sim. Aí, agora, acho que foi um pouquinho de inveja de tanta organização do campus. Só um pouquinho aqui. Se tiver tempo, posso continuar. Não, a gente tem perguntas, temos muitas perguntas, Tá. daí a gente Beleza. vai, então, encerrar essa explanação e agora vamos nos debruçar as perguntas, né? Mas, assim, é muito orgulho de ter uma instituição tão organizada em termos de ambiente virtual, em termos de normativas, né, internas, né, que eu sei todo o trabalho da equipe da SEAD junto aos NEADs também, né? Então, um reconhecimento desse trabalho que eu também vi ali no chat, o pessoal dando os parabéns, e aí eu senti ali um pouquinho de inveja, eu acho que por isso o meu computador travou. Vamos às perguntas, né, que são muitas e a gente também quer respeitar o tempo, né? Então, são perguntas diversas, algumas sobre o Moodle, outras sobre outros aplicativos, tá, Ivan? Uma delas, então, o Douglas perguntou se sobre editor de vídeo, no momento que tu estava falando sobre edição de vídeo. Daí ele comentou, editor de vídeo, áudio e imagem exige um computador com alto desempenho, muito superior ao que usamos normalmente e muito mais caro. Eu sei que vocês aí no FRS têm, assim, muitas dicas sobre produção de vídeo, inclusive com um curso que a Júlia organizou sobre produção de videoaulas, né? Mas eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para nós, assim, se é sempre necessário ter esses recursos, assim, tão complexos e tão caros, né? Conta um pouquinho da experiência de vocês frente a isso. Bom, para você ter uma ideia, tá? Eu citei né? Como eu falei para você, citei um dos softwares que eu estou usando, né? Eu usava um outro, mas que é muito melhor, mas daí ele é pago, então eu usei pelo tempo possível de uso e depois acabei usando os livres. A questão de configuração do computador, sim, realmente, precisa de um computador com um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais de processamento, tá? Mas, pensando que eu não tenho todo esse recurso para disponibilizar no computador, né? Até porque agora, nesse momento pandêmico, está horrível de comprar qualquer equipamento de informática, né? Eu me lembro de ver valores assim que aumentou R$1.000, assim, do início do ano para o momento pandêmico. Então, não é um momento legal de comprar equipamentos, né? Isso eu posso te afirmar. Mas eu tenho smartphone. Então, esquece o computador. O smartphone, ferramentas livres, usa o teu processamento normal, e aí não requer grandes recursos. Então, quer começar com filmes? Eu indicaria, usa o teu smartphone. Tem Candeline para smartphone? Até onde eu sei, não tem, tá? Mas tem editores específicos para smartphone. Então, dica, quer começar a fazer vídeos? Usa o teu smartphone. Ótimo, é bem isso mesmo, né, que o vídeo aliás, quem quiser saber mais sobre o assunto tem um curso, né, do FRS justamente sobre isso, e mostra alguns aplicativos para uso em smartphone, para edição de vídeos, inclusive. Bom, até tinha me esquecido de falar, recentemente tem um curso MOOC chamado OBS Candeline, o campus Ibirubá estava promovendo esse curso lá no ambiente Moodle que eu indiquei para vocês. Então, lá, com certeza, eles fizeram um curso especificamente sobre essas duas ferramentas, para quem tiver interesse. E tem também o curso de edição de vídeo. Né? Sim, sim. Interessante saber, depois, de repente, eu vou procurar o link para mandar para os colegas interessados, né? Em relação a que muitas pessoas agradecendo a tua fala e parabenizando pela tua didática, tá, Ivan? Então, assim, agradeço também, junto com os colegas, assim, todo esse empenho e dedicação no planejamento e no desenvolvimento da formação. Então, várias pessoas pediram aí para disponibilizar os slides, e eu sei que tu já tinha disponibilizado para mim, né? E eu vou colocar depois no YouTube. Tudo tranquilo para ti? Eu criei um linkzinho ali no Google Drive e vou disponibilizar para o pessoal, pode ser? Sem problema. Tem as referências também, tá, que eu utilizei, tá? Tem a professora Júlia, que é a nossa coordenadora da SEAD, tá? Ela tem um material vasto também sobre o assunto, então eu referenciei ela lá também, tem os links lá. Bom proveito. Sim, que bom, obrigada. Em relação à questão do fórum, tá? Que eu sei que é uma ferramenta bem utilizada aqui no FFS, algumas pessoas perguntam se é possível postar imagens nos fóruns e fazer upload de arquivos, assim. Como é que vocês usam aí no Campus Bento? Pode contar um pouquinho para nós? Eu vou falar da minha experiência, tá? Não tenho um levantamento, assim, do Campus Bento, como é utilizado, mas eu posso, assim, de sentimento, dizer que 80% das vezes é usado só texto, tá? Mas sim, tem como colocar imagem em arquivos, tá?
Eu acho que eu até passei lá mostrando para vocês, assim como eu fiz o upload de arquivo ou de tarefa, no fórum também dá para colocar imagens, tá? Sem problema. Sim. Tem uma pergunta aqui da Dariane Carlesso, tá? O IFRS, através do núcleo de EAD, realiza mapeamento das dificuldades decorrentes do uso das tecnologias na educação? Se sim, quais são os mecanismos institucionais para a promoção da formação dos servidores, uma vez que, além da tecnológica, a mudança é de ordem pedagógica? Então, ela vai além um pouquinho das ferramentas do Moodle, mas é importante que tu possa compartilhar um pouquinho a experiência de vocês também nesse sentido. O NEAD tem esse papel também, tá? Então, hoje nós temos tem alguns índices que o Moodle não nos traz, assim, tão à vista. Então, a gente tem um controle paralelo usando o Google Drive, né, uma bela e boa planilha, assim, automatizada, no qual pega alguns dados do Moodle e a gente tem alguns índices, tipo, qual é a porcentagem de utilização dos professores, quantos têm capacitação para a educação à distância. Então, a gente tem esses índices, sim, até para o NEAD ter um panorama de como é que está, e até para passar para a gestão, né? Então, eu me lembro que uma oportunidade a gente passou até para a gestão para eles terem uma ideia de que tipo de ações podiam ser feitas para melhorar essa promoção de utilização do ambiente virtual. E recentemente, tá, teve uma colega que entrou no Instituto Federal que propôs literalmente uma formação mais massiva, vamos dizer assim, junto com os colegas. Então a gente está articulando, então o NEAD também auxiliou nessa promoção, de que a gente vai fazer uma capacitação. Então, de forma parecida com essa que a gente está fazendo aqui, mas mais espaçada, todas as quartas-feiras também, como vocês estavam usando as quartas-feiras. Então a gente vai articular algumas datas e ainda não divulgou ainda para o público-alvo, vamos dizer assim, mas a ideia é que a gente faça formações mesclando. Então, por isso da ideia da colega. Então vai ter a parte mais técnica, então que ficaria com o NEAD, e a gente vai tentar chamar outros colegas também, né? Não ficar só o Ivan, o Maurício, o Aldila, os colegas do NEAD só falando sobre isso. Pegar experiências de outros colegas e mesclar com a parte pedagógica. Então, a gente vai fazer essa integração. Como usar a ferramenta, que eu sei que tem uma grande demanda de colegas que estão enlouquecidos saber como é que faz aquilo lá. Então, a gente vai passar um por um dos recursos e mostrar as configurações com mais detalhes, e também essa parte pedagógica, falando sobre a parte de tecnologias ativas e outras ferramentas que a colega é mais especializada. Mas sim, a gente vai mesclar e fazer cursos mais massivos agora nas próximas semanas. Tendo em vista agora essa questão do ensino remoto? Exato. A gente já tem, anualmente a gente faz uma formação, tá? Para quem quer utilizar o Moodle, tá? Mas é uma coisa mais iniciativa de cada docente, tá? Então a UNEAD promove, a gente libera algumas oficinas, mas agora com essa parte, como houve a pandemia, a gente vai começar a utilizar